Pronto, Gu. Bom, Miriam, é um prazer imenso ter você aqui também nessa palestra, né? Nessa semana de design que a gente chama Architect Week. É a nossa primeira, espero que seja a primeira de muitas, né? Que a gente terá, né? A gente está muito feliz com todos os temas que a gente está falando, são muitos diversos temas. Para mim também, pessoalmente, falar é um prazer muito grande falar com você, porque eu sempre falo que eu sou, né? Minha formação é arquiteto, mas eu, né, vim de uma faculdade de arquitetura que renegava interiores e eu fui aprendendo na raça. E a principal é você, porque eu li seu livro, O Projetando Espaços. Então, eu tenho ele totalmente grifado, marcado, que eu vou até pegar no escritório e levar na aula, para o povo ver que não é mentira isso. Então, é um livro que eu sempre gosto muito de falar mesmo, acho que é um livro que é muito, muito bacana ter. E é muito fácil, didático a leitura, é gostosa, né, a leitura. Então, assim como todos os outros que, né, acho que da foto que tá mostrando aqui, acho que eu tenho quatro daí da foto, então, né, preciso atualizar o restante daí. Então, só dando esse adendo aí, mas é um prazer mais uma vez ter você, conversando com os alunos, e o show é todo seu agora. Ah, Obrigado, Gustavo. Ah, Obrigada, Cláudia, principalmente por ter me convidado para falar com vocês. Não, é sempre um E prazer. a gente já parece que a gente conversou ontem, né? Assim, a gente conhece há tanto tempo, né, Cláudia? Que a gente vai falando assim, já a gente já bastou estar junto, a gente que nem você falou, a gente já começa a falar sem parar. É sempre um prazer enorme para mim. O que a gente pode fazer é mostrar o slide, daí quando deixa eu aparecer, e daí vai mostrando o slide quando eu pedir, pode ser ou não? Porque está o slide aparecendo, né? Ou não? Isso, tá. O slide está aparecendo. Quer que põe você primeiro na tela? Quero. Daí a gente entra porque eu vou falar bastante, daí a hora que for entrar no... Oi, agora eu estou vendo você aí. Eu estou aqui. Ah, ótimo. Tá vendo todo mundo aí? Tá. Então, é sempre um prazer enorme estar na Arquitec. A Arquitec é uma escola que sempre fez e acontece, né? Lá é uma escola que sempre está procurando levar aos alunos coisas diferentes. Isso que me atrai e que faz com que eu, toda vez que a Cláudia me convida, eu digo sim, é lógico que eu vou participar. Eu sei que vocês acabaram de ouvir um pouquinho sobre uma palestra, né, sobre o AI, né, sobre a inteligência artificial, e eu estava mencionando para a Cláudia que aqui na Austrália, essa semana foi uma grande polêmica sobre o assunto, porque o assunto, como vai ser considerado a, a, o direito autoral das pessoas que trabalham e que têm seu material utilizado pela inteligência artificial. Então, isso está sendo um problema muito grande. Artistas, escritores, todo o pessoal do mundo das artes plásticas está realmente perguntando como é que vai ser controlado isso. Como é que vai ser a mesma coisa, por exemplo, um artista cria um quadro e de repente esse quadro está divulgado dentro de uma sala de interiores e coisa sem dizer quem é, né? Então tem o problema de você identificar quem é que criou aquilo que você... E quando você identifica dizendo que você teve ajuda da inteligência artificial, a inteligência artificial não está divulgando de onde é que ela tirou. Então, a coisa é complicada, né? É complicada e está muito ainda no... Eu acho que está muito no início. Eu vi outro dia, Cláudia, no Facebook, até o pessoal dizendo, gente que trabalhar com... É lógico que vocês vão ter que aprender a utilizar a inteligência artificial, mas É, está ainda no começo, em termos de legislação e de tudo, né? Como é que vai ser utilizado? Porque mesmo vocês criam um móvel diferente, alguma coisa diferente na internet, de repente alguém na outra parte do mundo pede para criar um ambiente de tal forma e usa o seu móvel.
Então, como é que vai ser controlada essa parte de direito autoral, né? Então, isso daí é uma coisa que vocês têm que aprender e têm que pesquisar bastante, tá? Pesquisar o que está acontecendo em termos de inteligência para poder depois começar a aplicar no coisa. Vai ter um mundaréu de profissionais não muito qualificados que vão estar utilizando o AI para fazer projetos e sem nenhum tipo de condição. Então, é uma coisa que tudo isso precisa ser estudado, analisado e ver a legislação que vai cobrir isso tudo, né? Que nem a gente até tem que pensar sobre isso. Tem um lado bom sempre e também tem um lado negativo da coisa, né? De como vai controlar tudo isso, que é a questão, né? Sempre tem. Nada é... E não existe mágica, né, Cláudia? Não existe mágica. Quer dizer, você faz curso, você estando presente, você sabendo o que você está fazendo, utilizar o AI é uma coisa. Uma pessoa que não tem base, que não tem nada, e utilizar o AI é uma outra história. Então, você pode utilizar sabendo a base das coisas, você sabe, inclusive, o que pedir para o AI te ajudar, né? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que fez uma apresentação e ela falou, não, eu comprei todas as imagens de uma artista plástica que fez para mim todos os desenhos do PowerPoint. Isso, e você vai no PowerPoint hoje em dia, você pede para o PowerPoint cria. Então, o que é que vai acontecer, né? Esse profissional também, esse profissional que conversa com você, que cria especificado, que sabe personalizar de acordo com a coisa, e de repente você vai ali no computador e cria-se uma coisa sem controle, né? Mas é para a gente ficar atento e entender como é que vão ser as coisas no futuro. Boa. Obrigada, Miriam. Nada. Agora a gente vai voltar um pouquinho para a parte do design, né? O design, todo mundo sabe, né? Eu sempre bato na mesma tecla, todos os professores de vocês falam a mesma coisa, né? Que não é desenho, é um processo criativo e que alguns autores consideram o design como um processo inconsciente. Eu sempre digo que o design, no meu ponto de vista, é um processo consciente, não inconsciente. Ele é consciente quando é desenvolvido por profissionais da área. Isso por quê? Porque o profissional vai na escola, faz cursos mesmo que sejam online, vai para universidades, vai para o trabalho, ele aprende determinadas coisas, né? Ele aprende como manipular o espaço e, manipulando o espaço, ele vai utilizar o que ele sabe para conseguir transformar o espaço no espaço que ele precisa. Então, existem, né, os elementos do design, que são os pontos que a gente usa para criar o design, né? E existem os princípios do design, né? Então, às vezes, pode parecer muita teoria, mas não é, não. Se a gente entender o que quer dizer elemento e a gente entender o que quer dizer princípio, a gente consegue fazer a coisa de uma forma melhor. Isso quer dizer o quê? Os elementos do design são aquilo que está contido no design, o que você usa para criar o design. Então, se você vai fazer o design de uma xícara, o que você usa? Você usa a linha, você usa um espaço, que é até o segurar um espaço para conter o seu café, você usa cor, você usa iluminação, luz, você usa um monte de elementos, né? São 6 elementos que você usa para criar esse elemento aqui, né? Para criar o seu design. Esse design, ele segue, quando você faz, o que é o princípio? Né? Vamos definir primeiro o que é princípio. Princípio é a base
do seu design, tá? É a base do seu design. É o quê? São as diretrizes que você vai utilizar para criar um design. Então, é o elemento que você usa, linha, cor, luz, né? Outro é o princípio, qual que é a base, né? Qual que é a estrutura do projeto de design, né? Então, se a gente for começar, por exemplo, um dos mais importantes, o importante é a gente saber, gente, por que a gente aprende quais são. Se ele fosse esse processo, né? Se ele for totalmente intuitivo, como por exemplo, se o pessoal vai fazer uma escultura, né? Vai criar um design onde a emoção está mais ligada a coisa mais intuitiva, né? Você não precisa saber o que você conhece, vai nascer um determinado design sem uma preocupação específica. No nosso caso, como profissionais da área, a gente precisa saber esses princípios eu posso aplicar para conseguir um determinado resultado. Então, cada princípio vai me permitir com que eu crie um determinado espaço, ou um determinado móvel, ou um determinado objeto com uma determinada característica, tá? Então, o primeiro deles é o equilíbrio. Então, se a gente for pensar equilíbrio, o que é? Se a gente está desequilibrado, às vezes a gente fala, estou desequilibrado, estou sem eira nem beira, né? Quer dizer, eu estou completamente solto, né? Completamente. Então, o desequilíbrio não é uma coisa boa, mas o equilíbrio é. E o equilíbrio, ele pode ser utilizado no processo de design de formas diferentes para atingir determinados objetivos, diferentes objetivos. Lembra sempre, pessoal, que eu falo sempre nos meus livros, nada tem que ser de jeito nenhum. As coisas têm que ser do jeito que elas precisam ser para você atingir um determinado objetivo. Né? Então, o que quer dizer isso? Se eu vou fazer uma sala, eu vou trabalhar com equilíbrio, eu posso conseguir que essa sala seja formal ou informal, tá? Que ela seja mais criativa ou mais óbvia, tá? Por exemplo, nesse primeiro slide que a gente vai ver, a gente vai estar falando do quê? Do equilíbrio simétrico, tá? Então, se a gente pode colocar o primeiro slide. Cíntia, por favor. O equilíbrio. Só um minutinho, estou pegando aqui. O equilíbrio simétrico. O equilíbrio simétrico, ele tem algumas características. Então, por exemplo, se você vai fazer uma sala de televisão, se você vai criar um determinado móvel, né, um lugar para colocar um móvel, o que acontece? Se você fizer o equilíbrio naquele local simétrico, você faz com que as pessoas olhem para o centro, tá? Para o centro da composição, tá? Então, vamos ver aí está o equilíbrio simétrico. Então, se a gente olhar esse quarto, tá? Em relação, é sempre um equilíbrio, gente, ele é em relação a alguma coisa, tá? Então, se você olhar para essa cama, tá? Para onde você olha imediatamente? Você olha para o centro, tá? Para aquele marco que está ali, tá? Então, por que a gente olha para o centro? Porque o lado direito é igual ao lado esquerdo, tá? Então, a atenção, né? Você vê, tem até a almofada no meio, tá? E o lado direito acaba sendo exatamente igual ao lado esquerdo. Vocês podem ver até lá em cima na iluminação, a iluminação está exatamente
equidistante do centro, tá? Então, você consegue, com esse tipo de equilíbrio, você faz com que a pessoa olhe, pumba, diretamente para o centro que existe. Então, acho que tem um microfone aberto. Se você colocar, por exemplo, o quadro ali, se você coloca alguma coisa lá no meio, você está fazendo o quê? Você está colocando exatamente o foco de interesse aonde, então você quer que a pessoa olhe para aquele macramê que está ali. Tá? Formalidade. Isso quer dizer o quê também? Que o lado direito é igual ao lado esquerdo. Tá? Quer dizer que a iluminação do lado direito é igual à iluminação do lado esquerdo. Esse tipo de equilíbrio é o mais fácil de fazer, tá? E ele é o quê? O que a gente está mais acostumado a ver. Então, a gente vê um criado mudo do lado direito igualzinho ao do lado esquerdo, tá? As coisas exatamente iguais. Quando eu digo que tem um projeto lá assim, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a pessoa do lado direito ela é igual à pessoa do lado esquerdo. O que, na realidade, é muito difícil. As pessoas são diferentes. Mas quando o casal é um casal formal, tá? Dentro de si é um casal mais... não é tão expansivo, é um casal mais formal, esse é o tipo de equilíbrio que a gente coloca. Parênteses. Tá vendo aquelas almofadas ali? Né? Aquelas almofadas ali, elas precisam ir para algum lugar quando eles forem dormir. Elas não podem ir para o chão, tá? Porque senão é um design mal resolvido. Quando você criou um problema, que é um monte de almofada, você tem que criar uma solução onde colocar quando esse povo for dormir. Tá? Bom, a gente indo para o segundo, tem um outro slide agora, que mostra o equilíbrio simétrico também aplicado lá no fundo, naquela parede. Opa! O segundo slide tem uma parede lá no fundo, tá? Que vocês estão vendo o armário. Então, para aquela, esse é um exemplo muito interessante, porque para aquela parede foi criado um equilíbrio simétrico. Quer dizer, tentou-se valorizar o móvel que está sendo colocado ali. Então, o equilíbrio simétrico a gente usa também quando você quer valorizar uma peça, quando você quer que a pessoa olhe para um determinado local. Então, ali a gente tem uma luminária, uma do lado do outro, tá? E tem uma cadeirinha, uma do lado da outra, também equilíbrio simétrico. Quando você afasta e vem aonde você está e olha lá para trás, o que é que acontece? Você tem, onde está o armário, um equilíbrio simétrico. Mas toda aquela parte que está do lado direito, tá? Aquela janela, né? Aquele vidro, aquela tudo, ela tem o mesmo peso visual do que o armário. Então, quando você se afasta, o que acontece? Você olha para o todo. Não chama tanto a atenção, o teu olho não vai tanto direto. Presta atenção, olha para a foto e vê se teu olho vai direto lá naquele armário. Ele não vai. Ele olha, ele percorre as superfícies e olha tudo como um todo. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente usa equilíbrio assimétrico, tá? Isso quer dizer que o lado direito e o lado esquerdo são diferentes, porém com o mesmo peso visual. Você olha para um lado ou olha para o outro e dá na mesma. Tá? Você percorre com seus olhos toda a composição. Então, quando você fizer o mesmo caso, por exemplo, quando uma pessoa faz uma fachada, né? Na arquitetura, você faz uma fachada e a fachada tem janelas, uma de cada lado, tarará, a porta centralizada. Tá? Quando você olha para aquela casa, você olha direto para a porta. Quando a casa não é
totalmente simétrica, você olha para a composição como um todo. Você olha ao redor da casa. No próximo slide, a gente tem o que seria o equilíbrio assimétrico. Tá? Então, você olhou para esse espaço, o que acontece? Ele não tem peso maior de um lado ou do outro. Você não olha diretamente para um lado. Tá? Ele como um todo, ele é uma composição equilibrada. Tá? O peso visual do mármore com o peso visual dos bancos. Você viu que foi adicionado ali um lustre pendente, que é uma outra força. Tá? Então, ali você olha para a composição inteirinha. Você não olha para um lugar determinado. Tá? Você olha para toda a composição. Esse tipo de solução é uma solução para pessoas mais informais. Tá? São pessoas que gostam de uma coisa mais dinâmica. Tá? O equilíbrio informal, assimétrico, ele é mais dinâmico do que o equilíbrio simétrico. No próximo slide, é um hallzinho de entrada. Tá? Então, olha só essa composição. O que acontece nela? Você olha para tudo. Né? Você não olha para uma coisa específica. Tá? Você olha para tudo. Então, é uma composição com peso. O eixo dela, que seria mais ou menos ali entre aquela tipo de luminária, né? E ali mais ou menos e o meio dos dois quadros, o que acontece? Você vai colocando coisas até que fique uma coisa equilibrada. É mesmo, gente, esse equilíbrio assimétrico, quando você passa, por exemplo, tem uma coleção de caixinha, né? Em cima de uma mesa. Você passa e mexe uma caixinha e reorganiza um pouco. Por que você reorganiza? Porque não está equilibrado. Então, você reorganiza para achar um equilíbrio entre as caixinhas. Tá? Então, o que acontece? Você busca, aí inconscientemente, você vai olhando, até que você sabe que aquilo que a sua composição está em equilíbrio. Tá? Alguma pergunta até agora, gente? Se quiser, faz uma pergunta agora, assim a gente não vai perdendo o fio da meada. Tudo ok. Ok. No próximo, a gente tem o que é chamado de equilíbrio radial. Tá? Esse equilíbrio radial, o que ele é? Ele é um equilíbrio redondo. Tá? Ele é um equilíbrio redondo. Então, você vê lá em cima no teto, a gente tem um corte circular. Não sei o que aconteceu aí no slide. No meio dele, a gente tem essa iluminação, né? Uma iluminação totalmente diferenciada, uma árvore, e as coisas giram em torno, o equilíbrio, as coisas giram em torno de um determinado ponto. Então, é um equilíbrio radial, tá? É um equilíbrio redondo, né? São o equilíbrio, onde quer que você olhe ali, ele está em equilíbrio, como uma composição, ele é um geral, você olha para a composição em geral. Tá? Se você vai agora para o outro, é um simples, né? É um equilíbrio radial simplificado. Tá? Então, é o equilíbrio ao redor de uma mesa. Né? É onde você consegue, por exemplo, às vezes você põe uma cadeira a mais, você muda a cadeira de lugar, né? Você põe a cadeira mais para a direita ou mais para a esquerda, até que visualmente ela esteja em equilíbrio. Tá? Eu vi que apareceu uma pergunta aí, Cláudia. Por que a simetria? Eu vi que alguém perguntou. Porque às vezes a assimetria incomoda.
O segundo espaço. Boa. Incomoda por quê? Incomoda quando você tem uma personalidade mais formal, tá? Por exemplo, se você propuser um quarto onde o lado direito tem um criado mudo diferente do lado esquerdo, as luminárias são diferentes, para uma pessoa que ela é mais formal, tá? Ela é mais voltada para as coisas como elas devem ser, né? Ela vai incomodar. Então, você jamais vai conseguir fazer um quarto mais informal, mais criativo, mais movimentado para uma pessoa que é formal, tá? Dentro do seu ser, né? Então, ele acaba sendo uma coisa que incomoda quando é demais para o seu jeito de ser, né? Então, é mais ou menos isso. Você acaba exagerando uma coisa para a pessoa, cada um tem um seu limite, assim, de aceitar algumas alterações. Mas, às vezes, quando é demais, você perde totalmente a formalidade, a pessoa reclama, tá? Eu vi que tem uma outra pergunta aí também. Bom, o próximo slide, ele mostra a harmonia, tá? A harmonia é outro princípio, quer dizer, é uma outra base, é uma outra linha, né, que guia o design. Então, buscar a harmonia, tá? A harmonia a gente encontra quando a gente tem um pouco uma mistura orgânica, por exemplo, você vê nada destoa, né? Não tem nada que realmente destoe. A harmonia ela aparece quando você consegue trabalhar com linhas, trabalhar com cores, trabalhar com os elementos do design de forma que seja equilibrada, assim, não naquele sentido de simétrico, assimétrico, mas de forma que você consegue juntar as coisas sem que uma chame muito mais a atenção do que a outra, sem que destoe, tá? A composição. Se a gente olhar o próximo slide, você tem uma harmonia. Por quê? Porque você tem linhas, tá? Você tem diferentes linhas, você tem diferentes texturas, né? Você tem diferentes materiais, e ele dá uma sensação, a harmonia, ela lida com a parte nossa de sensação do espaço, sensitivo, né? Ela cria essa sensação de paz, né? Então, a harmonia ela vai aparecer quando você conseguir lidar com as linhas, com as cores, com os elementos de design de uma forma mais homogênea, né? Uma forma mais tranquila. A gente tem agora um outro princípio, que é a unidade e variedade, né? Se a gente olha essa composição, lembrando sempre que a gente nunca vai dizer, como profissional, a gente nunca vai dizer, nossa, ave, né? Gostei, não gostei. Não existe essa qualificação de gostei, não gostei, né? Existe a qualificação de entender para o profissional, entender qual foi o objetivo da proposta. Então, se a gente analisa esse ambiente, existe uma unidade, tá? Unidade pela cor, tá? Pelo esquema cromático.
o esquema cromático foi da cores análogas. Nossa, a gente tinha esquecido o nome. Análogas, quer dizer, elas estão uma dentro da outra, tá? Então, a gente consegue ver que, por exemplo, as cores pertencem a um determinado esquema cromático, mas ela tem variedade em termos de onde foi aplicada a cor, né? E nas texturas, né? Você olha as almofadas. Então, o que acontece? A unidade é importante ter, tá? Uma unidade pela cor, uma unidade pela textura, uma unidade pela tipo de iluminação, unidade pelas linhas, né? Aqui houve uma unidade pelo esquema cromático, com uma variedade de texturas e de padronagem também, tá? Um outro exemplo é o próximo slide, que é aí a gente tem o quê? Unidade da cor também, né, do material, né? Mas uma variedade, olha, existe o marrom no teto, o marrom na luminária, o marrom nos bancos, né? O marrom lá atrás. Então, existe uma unidade de cor com uma variedade também, de novo, de textura, né? Existe a textura do teto, a textura da parede, a textura. Então, variedade e textura. Essa unidade e variedade, ela vai dar o quê? Você usa esse tipo de princípio para quê? Para conseguir dinamismo na composição, tá? Quando você quer personalizar uma composição. Então, você vai personalizar um projeto, você vai trabalhar com a unidade e com a variedade. Tá? São os princípios que a gente usa para criatividade e dinamismo na composição. Tá? O nosso próximo é o ritmo. Né? O ritmo, ele acontece quando, por exemplo, quando você tem ali o ritmo na iluminação, o tipo de iluminação. Tá? É a linha, a linha, a linha. Você vê batendo, né? Como se fosse uma... Tem a linha no teto, a linha no teto, a linha no teto do outro lado, a linha lá no fundo, né? Você tem a parede ali de madeira também, com certo ritmo nas linhas, né? Você tem o ritmo aonde você tem um quadro na sua direita, um quadro lá fora, reto ali olhando para você, você tem um quadro lá no fundo. Isso é ritmo também. Tá? O ritmo, você tem o redondo ali, o vaso, né? E daí você tem a repetição, né? no seu abajur, no centro de mesa. Tá? Então, o ritmo, ele está o quadro aqui, quadro ali, quadro lá. Ele está na linha, na linha, na linha. Isso você consegue, o ritmo, você cria o quê? Movimento na composição. Tá? Quando você quer que a pessoa olhe para um todo, quando você quer unificar um espaço. Então, você olha para o quadro, de repente você olha para outro quadro, você olha para outro quadro, conclusão, você olhou para tudo, você foi até o fundo da composição. Tá? Então, você usa ritmo para esse tipo de solução. É o mesmo caso da próxima. Né? O ritmo, ele pode ser um pouco difícil, né, de você entender ele, tá? Mas é a repetição, né, de um determinado item. Você tem um vaso com a coisa, com galhos, né? De repente você tem um vaso com um galho de novo. Né? No próximo slide, você tem um ritmo mais óbvio, que seria, por exemplo, o ritmo da janela, né? No próximo slide. Você tem o ritmo do
Vamos passar para o próximo. Isso. O ritmo da janela. Então, você vê o quadrado, o retângulo, 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 né? Que bate como um carimbo, né? Você tem lá atrás uma escultura que também usou o ritmo, né? Na criação da própria escultura. Você tem o sofá, né? Que tem o ritmo, de novo, no tipo de tecido, né? Repete, fica repetindo o quadrado. Então, esses são ritmos mais óbvios, né? São mais formais, assim, são mais óbvios de serem entendidos, enquanto o outro é um ritmo mais subjetivo, né? O outro slide é um ritmo mais escondido, esse é um ritmo mais óbvio, né? Vocês veem aí o teto, né, como um parênteses, usou essas linhas, né, que é um elemento do design, né, usou as linhas indo lá para o fundo. Então, fez com que você olhe mais para o fundo e usou a mesma direção da linha no piso. Tá? Então, o que isso faz? Faz com que você alongue o espaço. Então, voltando lá para trás, primeiro nos elementos do design, quando você usa a linha nesse tipo de solução, você alonga, né? Então, se o seu objetivo é alongar o espaço, você conseguiu. Se o teu objetivo era trazer aquela parede lá de fundo, né, mais próxima de você, você errou, porque as linhas deveriam estar no sentido da horizontal. Tá? Então, aí, como você manipula os elementos do design para conseguir um determinado resultado, né? E como você manipula o ritmo também, esse tipo de ritmo, ele está mais formal, né? Você vê que ele é mais óbvio, ele é mais formal. O outro é mais... o outro slide mostrava um ritmo mais dinâmico, né? Menos estático. Esse aqui é um ritmo bem mais óbvio. Existe um outro princípio que é muito importante, que é o próximo slide, que é a escala e a proporção. Quando a gente fala em escala e proporção, tá? São duas coisas totalmente diferentes, tá? Mas que são associadas, né? Então, por exemplo, quando a gente vai, eu dou sempre esse exemplo, quando a gente vai numa catedral, o que acontece? A gente se sente pequeno. Por quê? Porque o espaço dentro de uma catedral teria sido criado na escala de Deus, tá? Então, numa escala muito superior à sua, onde você se sente pequeno. A proporção é entre dois elementos. A escala é uma relação do objeto com o ser humano, tá? Então, a escala do projeto é a escala humana, né? Então, por exemplo, você vê essa parte de baixo, né, onde a gente tem aqui nesse slide, os sofás, né, esse lounge, feito para uma escala humana. Então, você vai sentar, não é não é um super sofazão enorme na escala que foi utilizado todo o espaço, né? Porque você vê, é um pé direito duplo, né? Então, essa parte de baixo, ela está na escala humana, né? Na escala do homem. Quando a gente vai lá para o fundo, eu achei muito, muito interessante essa foto. Quando você vai lá para o fundo, aquela escultura que foi criada ali com mármore,
ela está na proporção do espaço onde ela foi inserida. Tá? Ela segue a proporção daquele parede enorme do teto que entra luz, desse paredão de vidro que tem à direita. Tá? Então, dá para a gente entender bem o que é a escala, tá? E o que é a proporção. Isso entra onde mais? Por exemplo, uma mesa grandona com cadeirinhas pequenas. A proporção entre a cadeira e a mesa pode quebrar um pouco a harmonia do local, tá? Que é um outro princípio, que a gente busca a harmonia, mas a falta de proporção pode quebrar aquela harmonia que a gente está buscando, né? Então, se a gente tem um lustre enorme em cima de uma mesinha de jantar pequena, tá? A proporção não bate, né? Então, um arranjo de flor enorme em cima de uma mesa, tá? De centro, ou numa mesa como aquela ali embaixo, né? A proporção do arranjo fica em desacordo com isso, gente, quando eu não quero que seja assim propositadamente. Se eu quiser criar, tá, uma sensação de incerteza, uma sensação de esquisitismo, uma sensação de alguma coisa tá estranha, eu coloco um vasão enorme em cima da coisa, então eu estou criando aquilo. O meu objetivo era criar esse tipo de sensação. Tá? Então, se o seu objetivo foi criar determinado tipo de solução, de sensação humana, quando vai no coisa, então foi certo. Se o seu objetivo foi criar uma paz, criar um certo tipo de harmonia, um certo tipo de coerência no espaço, então o que a gente olha aí nesse saguão que a gente vê que é comercial, né? A gente vê uma coerência, tá? Dentro desse espaço. Existe uma coerência na proporção e existe uma coerência na escala que foi utilizado. Se a gente olha o próximo slide, é também, por exemplo, uma janelona, né? Ou se a gente puser o próximo slide, vamos trocar, a gente vê que é uma janela enorme para uma parede enorme. Então, a janela, esse quadro, né, criado com o vidro, ele é proporcional à parede onde ela está inserida. Se eu tivesse essa parede todinha ali, com uma janelica pequenininha, iria me dar aquele tipo de sensação, tem alguma coisa esquisita. Tá? Mas essa não, essa está em proporção com a janela. Vocês veem que até a árvore de Natal, ela está em proporção com o espaço que ela ocupa, e sempre na escala humana, né? A gente vê que a lareira também ela está na proporção, né? A parede da lareira está na proporção do espaço onde ela está inserida. Mais uma vez, se a gente voltar lá para os elementos do design, você vê que lá em cima, no telhado, no teto, né, foi utilizado linhas, né, e também foi utilizada a cor, que seria uma cor mais escura, né, do que o restante, para fazer com que esse teto ele abaixe visualmente um pouquinho. Então, o teto mais escuro e o piso ali mais escuro faz com que ele abaixe visualmente. Então, a gente está usando elementos do design para criar mais aconchego. Porque vocês veem, por exemplo, tudo ali, né? Está aberto, tem a neve lá fora, as cores. Vocês veem que as vigas e os pilares dessa paredona foram pintados todos da mesma cor. Para quê? A gente usou o elemento cor
para fazer com que aquilo ali desapareça e forme uma unidade ali, né? A gente tem um ritmo nas janelas, né? E a gente vê o quê? A gente vê que tudo ali ficou mais ou menos neutralizado com a mesma cor, a força está lá em cima na parede, no teto, e a força está no piso, que não só está escuro, como tem textura. Desculpa. Vocês veem aí a variedade que existe de texturas com unidade de cor. Tá? Então, a unidade pela cor, um princípio, né? E variedade de texturas. Para criar o quê? Interesse. Para criar movimento. Tá? Para criar personalização. Então, os elementos, os princípios do design ajudam você na criação de personalização do espaço. O próximo item, né? O próximo enfoque nosso seria o contraste, né? O contraste ele pode aparecer em diversos elementos do design. Tá? Quando você está trabalhando com linha, você pode fazer contraste. Tá? Várias linhas retas com linhas curvas. Quando você está trabalhando com textura, você pode fazer contraste. Quando você está trabalhando com cor, você pode fazer contraste. Né? E isso, por que a gente faz contraste também? O contraste ajuda na personalização do espaço, ajuda com que esse espaço que você está criando seja diferente do outro. Ele cria dinamismo, né? Ele faz com que você olhe ao redor, né? Uniformidade de linha, tá? Da linha horizontal, né? Mais linhas horizontais do que a linha quebrada. Então, mais linhas horizontais. As mais linhas horizontais faz com que aconteça o quê dentro do espaço? Que ele fique mais calmo e que ele alongue. Tá? Se fosse mais linha vertical, ele vai ficar mais alto. Né? Então, mesmo vocês veem lá as luminárias no teto, elas seguem uma linha. Sempre a linha horizontal. Tá? E o contraste, né? Você tem que o contraste, você não pode colocar, você pode se for a sua intenção, mas não é aconselhável colocar contraste em tudo. Por quê? Porque você cria muito movimento e você cria um espaço que não é um espaço mais nervoso. Se o seu objetivo é criar um espaço mais nervoso, você tem que usar muito contraste e variação de texturas. Se você quer um espaço que seja mais tranquilo, você usa um contraste, você não usa tanto contraste e também não usa tanta variação de textura. Tá? Deu para entender até agora? Tudo em ordem por aí? Indo para o próximo slide, a gente vê um contraste mais ameno. Né? A gente sente que tem contraste, né? A gente vê, a gente vê o contraste, obviamente, aí, né, na cor. A gente vê o contraste, tá? Nas linhas também, você tem esse reto, né? Esse sofazão grandão reto e a mesa redonda. Então, o contraste, ele dá movimento, ele cria interesse na composição, tá? Então, aí você tem até o contraste lá em cima, no teto, né? Que dá... eu diria que esse contraste da cor é meio wash-wash, né? Não é um contraste... toda a composição é meio wash-wash, assim, as cores, né?
não tem muita variedade de cor, mas tem variedade de forma, né? Olha o vazão aí em cima, né? Se esse é o seu objetivo, ele está certo, tá? Gente, indo para o último dos princípios do design, é o próximo slide, que é o slide de ênfase e centro de interesse. Ênfase e centro de interesse, eles sempre, gente, eles são interligados, né? Você sempre vai achar princípios do design aplicados nesse projeto onde eu estou discutindo a ênfase e o centro de interesse. Você vê que aí, nesse caso, o que acontece? Foi muito específico aonde colocar né, a atenção, né? Então, você encontra dentro desse espaço, a gente encontra o centro de interesse bem focado dentro do box do banheiro, a gente encontra equilíbrio onde você lava a mão ali né, no espelho, com duas luminárias, uma do lado da outra, né, simetria, né? Mas você vê que o seu olho ele vai para aquele centro de interesse forte que foi colocado ali, né? Então, prevalece como uma coisa interessante, uma coisa diferenciada. Quando a gente vai para o próximo, eu achei muito interessante o que eles fizeram com o contraste no piso, né? O centro de interesse do próximo slide, ele passou a ser não a parede, mas passou a ser o piso. Então, ele criou um tapete, né, no piso. Então, um tapete no piso, você vê já que essa solução é mais dinâmica do que a solução passada. Dá para voltar no slide, no outro slide, só para fazer uma comparação do dinamismo dessa com o dinamismo dessa outra. Você vê que aqui a gente tem a simetria ali naquele, né, na pia. Quando a gente vai para o outro slide, o que acontece? A gente tem assimetria na pia, né? E a gente tem todo o espaço. Dá para ver bem a diferença, né? Que embora as linhas sejam retas, e linhas retas tendem a levar mais para uma composição formal, tá? A forma de contraste é diferenciada, né? Existe o ritmo ali, né? O ritmo rígido da porta, mas existe o ritmo também nas plantas, que suavizam aquele. Aí é uma composição muito harmônica, né? E você tem essa criação desse tapete. Bom, o próximo e último slide, né, de hoje é esse canto, onde vocês podem imaginar a existência de todos os princípios estão sempre presentes, né? Não é que a gente precisa ficar, quando vai fazer um projeto, ficar analisando, né? Que princípio que eu vou estar usando, não. Né? Quando você for tratar de um local e você for tratar, por exemplo, aqui a gente vê que o equilíbrio todo dessa composição é um equilíbrio assimétrico. Tá? Esse tipo de princípio, né, o princípio do equilíbrio, você pode utilizar quando você, por exemplo, entra num local e você sente que o local está estático, daí você analisa, né? Você pode até pegar essa listinha, né, e tentar analisar, se você não identificar na hora, tentar analisar por que está estático, né? E o que você pode mudar para que isso não fique estático, né? Até você aprender a fazer as coisas mais diretamente, não intuitivas, né? Mas quando você conhece realmente os princípios, né? Você consegue fazer isso de forma mais intuitiva, porque você já conhece a base,
né, dos princípios e o que você pode estar alterando. Você vê que é harmônico, né, porque ele tem diferentes linhas, ele tem diferentes texturas, né? Ele tem unidade e variedade, unidade de cor, variedade de linhas, variedade de materiais, tá? Unidade, né, de forma, né? Você vê que existe o ritmo, que a gente tem o redondo, o redondo, o redondo, né? Então, você cria uma certa ligação entre as peças da composição. Você tem a escala e a proporção, né? Você tem a escala, a proporção dos vasos ali em cima do móvel, do buffet, né? Um em relação ao outro, né? E você tem aquele lustre lá no fim, ele numa escala mais humana, né? Numa escala mais do homem. Você tem contraste, né? Você tem contraste do claro e escuro, você tem contraste nos materiais, né? Você tem contraste do polido com o rústico do tapete, né? Então, você tem, inclusive, você cria também ênfases, né? Porque você precisa criar, dentro de um projeto, locais para você olhar. Para quem entrar num determinado ambiente, você força, né, a pessoa para olhar para um determinado local. Então, você quer que a pessoa olhe para um determinado canto, então você põe a lâmpada ali, você põe a planta ali, faz com que a pessoa olhe para aquele determinado elemento, tá? Então, se puder voltar para mim, nossa, estou perdendo a voz. Você diz voltar a sua imagem, né? Isso. Então, é isso aí, gente. A gente saber transformar um espaço quando você conhece como você pode estar transformando, né? Você pode estar mudando os elementos, você pode estar mudando as cores, você pode estar mudando o equilíbrio. Então, de repente, o equilíbrio que você usou não é o mais adequado, né? O contraste não está muito bom, tá meio, às vezes pode estar exagerado, né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo a ver que a gente utiliza esse tipo de princípio como profissional, você usa ele para alterar espaço e para criar espaços que sejam personalizados e que sejam sensitivos, né? Que atue na parte sensorial de quem está utilizando o espaço. Alguma dúvida, pessoal? Se quiserem abrir o áudio, perguntar, aproveitem, meninas. Miriam, eu tenho uma pergunta. Em relação tem uma foto, quando você fala do teto de madeira, o piso de madeira, a parede, né, aquela imagem, eu notei que, diferente da imagem que você mostra as linhas Ali, todas na mesma direção do teto com o piso, nessa imagem, a linha do teto está direcionada para a janela, e a linha do piso, apesar de ter um tapete, eu notei que elas divergem, né? Elas vão para a lareira. Quando a gente utiliza as linhas do teto para um lado, do piso para outro, qual que é a sensação? Porque não tem uma sensação de alongamento, né? De estender o olhar. não. Tem alguma regra para isso? Não? Tem alguma sensação? Não, é assim, você precisa saber o que é que você quer no espaço, tá? Então, o que você pretende no espaço? Se você quer que as pessoas olhem para um determinado ponto, então você foca as linhas para aquele ponto. Se você não quer, se você quer que a pessoa olhe como um geral, você equilibra elas, você faz meio a meio, você não força,
todo o conjunto vai desaparecer, não tem uma predominância muito forte. Você pode, por exemplo, não, eu quero que o teto abaixe, então você escurece. Eu quero que o teto seja mais baixo, mas eu quero alongar, então você põe linha. Então, você vai mexendo, como quando você entra, por exemplo, você tem um pé de muito alto, que nem aquele caso, né? E você entra dentro do espaço, o seu olho vai seguir a linha de piso. Porque é muito difícil você olhar para cima. Entendeu? Você pode guiar pelo chão, tá? E mesmo o teto é para uma visão quando você está mais fora do ambiente e você vai ter uma visão mais global. Quando você está na cama, você vai ver a linha. Então, você pode imaginar separadamente quando não está na escala do homem. Entendi. Entendeu? Quando você vê tudo, quando você entra no espaço, é sempre importante que você imagine você andando dentro do espaço. Tá? Então, você se imagina entrando, ou você vai na casa de um cliente, você olha e fotografa o que você vê. Porque daí você sabe o que está interferindo no seu visual. Porque seu olho vai sempre seguir linha. Tá? Se elas são horizontais, você segue assim. Se são horizontais, você olha para cima. Tá? Então, você tem que saber bem o que você está querendo daquele espaço. Como que você quer que a pessoa se sinta dentro daquele espaço. Irritada, normal, quer que ela veja mais amplitude, tá? Então, você vai dominar. Essa é a maravilha do design de interiores, entendeu? Ele conhece ferramentas que podem fazer com que a pessoa olhe para onde ele quer que você olhe. Tá? Você manipula o espaço e você manipula o utilizador do espaço. Certo. Tá? Obrigada, Miriam. Miriam, Adorei. Poderia eu falar tenho uma sobre... perguntinha também. Oi. Oi, adorei. É. Assim, temos visto algumas decorações bem maximalistas hoje em dia, né? E aí, como é que eu direciono o olhar dentro de um cômodo que está com maximalismo? Você chama de maximalismo, é o oposto do minimalismo, que seria Isso, exatamente. tocar. Tá. O que acontece é o seguinte: a gente coloca hoje em dia o que está na moda, né? O que está sendo levado em consideração é a sensação dentro do espaço. Então, por isso que acaba sendo com mais detalhe, porque você acaba personalizando mais e você acaba dando mais aconchego ao espaço para que a pessoa se sinta melhor. Tá? Daí você vê o que você quer chamar atenção. Por exemplo, você tem um sofá que é da mãe, veio da avó, tá? Mas você acha que aquele sofá, dentro daquele espaço, com outras poltronas, vai chamar, não vai dar muito certo. Não é que você não gosta, não vai dar certo em termos de visual. Você faz com que o sofá desapareça. Como é que você faz com que o sofá desapareça? Você neutraliza o sofá e chama atenção para outra coisa. Você chama atenção para a almofada que está em cima da cadeira. Você chama atenção para o quadro que está em cima do sofá. Então, de repente, você usa onde está o sofá, você faz uma composição simétrica, bota um quadro lá em cima, o que acontece? Você vai olhar para o quadro, não vai olhar para o sofá. Tá? Você manipula, tá? Aonde você quer que olhe. A intenção. Se você tira todos os tipos, todos os centros de interesse, o que acontece? Vira confusão. Vira um monte de coisa junto. Tá? Então, bagunça. Então, você tem que
neutralizar algumas coisas e chamar atenção para determinadas coisas. Tá? Fazer com que a pessoa olhe para um lugar. Tem um monte, a pessoa quer um monte de almofada, tarará, 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 unidade de cor, variação de textura. Você não nota tanto as almofadas. A pessoa, você quer chamar atenção para todas as almofadas? Variação de cor, variação de textura. Tá? Então, você manipula segundo aonde você quer que a pessoa olhe. Você neutraliza onde não quer que olhe e chama atenção. Virou um canto, é muito confuso, faz olhar para o outro lado. Bota uma luminária em algum lugar, bota um espelho em algum lugar, que a pessoa, ao entrar naquele lugar, vai olhar para lá, não vai ver aquilo que está confuso. Tá? A gente é manipulador. Tá? A gente manipula o espaço e faz com que a pessoa olhe para onde você quer que ela olhe. Tá? O maximalismo, você pode organizar o maximalismo, tá? A pessoa gosta, você vai pôr um monte de quadros ou fotografias a pessoa gosta, um monte de coisa. Cria um centro de interesse onde todas as fotos estão. Então, daí você cria uma parte, tira um pouco, você organiza o maximalismo. Tá? Que ele é mais o maximalismo, né, como vocês chamam, ele é a personalização máxima do espaço. Ele é a sensação máxima, onde o brasileiro, eu brinco, né, que o brasileiro não é minimalista. Olha a escola de samba. Tem coisa menos minimalista do que uma escola de samba? Não tem. A gente é um monte de cor, a gente é um monte de textura, a gente é uma coisa assim, a gente gosta desse tipo de coisa. Embora, porque assim, por exemplo, o maximalismo, ele é mais real com a casa que está sendo sempre utilizada, né? Porque o não toque, a coisa toda organizadíssima, é mais para quando você sai de manhã e volta à noite. Porque quem vive pós-Covid, quem vive dentro da casa, a família que vive dentro da casa, ela é meio desorganizada. Então, cabe ao designer organizar basicamente aonde colocar as coisas, né? E fazer com que olhe para pontos que são mais interessantes da composição. Entendido, obrigada. Nada bem. Uma pergunta da Thaís que era assim: poderia falar sobre criatividade em design, como desenvolver? Tá. Criatividade em design, como é que a gente desenvolve? Infelizmente, a gente tende a reproduzir aquilo que a gente conhece. Tá? Se eu peço para você agora, faz um croquisinho de um dormitório. Você vai colocar a cama, um criado mudo de cada lado, um abajur de cada lado, um centro, você vai repetir coisas que você conhece. Tá? Então, como que você desenvolve a criatividade? Tá? Primeiro, você passa a olhar fora do quadrado. Você passa a fazer composição que você não conhece o resultado. Eu lembro, quando a gente fazia exercícios, era, por exemplo, assim, um dormitório, tá? Coloca a cama, o dormitório é mais ou menos grande, tá? Não, não é pequeno, é o dormitório para uma cama de solteiro, tá? Coloca no meio do quarto a cama e vê o que acontece. Quando as soluções você não conhece, você é forçado a ser criativo, a buscar soluções do outro lado do cérebro, tá? Porque você não viu aquilo ainda. Você não viu que o melhor jeito... Eu tive um aluno uma vez que ele fez o projeto de um dormitório suficiente para pôr a cama normal, tal. Ele pôs a cama contra a parede, uma cama de casal.
E eu falei para ele, por que você pôs essa cama, né? Essa cama contra a parede? Porque no quarto dele, onde ele alugava como estudante, o que aconteceu? Era um quarto pequeno, ele tinha a cama contra a parede. Então, na realidade dele, ele achava... Espera que está acabando a bateria, que eu vou ligar. Na realidade dele, ele achava que era assim. Ele não procurou ver opções diferenciadas. Tá? Então, por exemplo, quando você vê... eu sempre digo isso. Todo dia vai olhar coisa no Instagram ou no Face, pega uma coisa, uma foto, e analisa essa foto integralmente. Que materiais foram utilizados? Ao acaso, pega uma por acaso, não pega uma que você gostou, porque gosto é relativo, né? Então, você pega uma foto qualquer e analisa quais são os materiais que estão envolvidos. Qual é o tipo de solução que tem ali? O que eu reconheço? Eu reconheço um equilíbrio? Eu reconheço contraste? O que eu reconheço, né, dentro dessa foto? Se você fizer isso uma vez por dia, você leu um livro e analisou 365 fotos no final do ano. Você aumentou o seu repertório. Você aprendeu coisas. Não é vendo um monte de foto ao mesmo tempo que vai fazer com que você aprenda alguma coisa. Tá? Então, a criatividade, quando a gente não conhece, a gente não especifica. Então, a gente precisa o quê? Precisa aumentar o repertório. Tentar criar coisas. Vou fazer uma sala. Faz uma sala para uma pessoa de 90 anos. Tá? Saiu fora do seu repertório. Então, você vai pesquisar o que ela precisa, o que ela... Então, sai do seu normal. Faz uma sala onde eu vou ter que dormir nessa sala também. Ou criar coisas que são diferenciadas daquilo que você conhece. Então, pesquisa de materiais, né? Pesquisa de soluções diferenciadas de outros países, né? Quais são as soluções que são criadas em outros locais, e tentar pensar fora do quadrado. É aquela brincadeirinha que eu sempre faço: para que serve o lápis? Né? Ou para que serve uma mesa? Né? A mesa serve para você comer, a mesa serve para você escrever, a mesa serve para você subir em cima para tirar a lâmpada, a mesa serve para você esticar, deitar quando você está com um problema nas costas e quer ficar reta, a mesa serve para você brincar com criança, né? O lápis, para que serve? Serve para segurar o seu cabelo, ele serve para girar fita, né? Ele serve para empinar papagaio, ele serve para colocar sinal, ele serve para uma série de coisas. Tá? Nada é tão específico. Então, a gente acreditar que as coisas são diferentes, né? Podem ser utilizadas diferentemente. Respondi? Muito. Tem mais uma aqui, Miriam. Dica para ampliar um ambiente muito pequeno, como o hall de entrada de apartamento. Como é que a gente amplia? Né? A gente usa espelho, que é o mais óbvio. A gente usa cores claras. Tá? A gente pode abaixar o teto. A gente pode utilizar mais linhas horizontais do que linhas verticais, porque a linha vertical ela vai alongar a linha horizontal. E essa linha horizontal é o quê? Essa linha horizontal pode ser o aparador que está ali, o desenho na parede, espelhos um do lado do outro, criando uma linha horizontal, pode ser uma moldura de madeira, pode ser linhas pintadas nas paredes, tá? Então, ela
quando a gente fala de linha, essa linha pode estar num monte de coisa, né? Pode ser na planta, que a gente coloca sei lá, uma orquídea que não vai para cima, ela vira para baixo e faz horizontal. Então, você puxa mais para as linhas horizontais. Você pode escurecer ligeiramente a parede da frente e clarear as paredes do lado. Você pode brincar com coisas. Quando você sabe, né, composição com linhas, cor e luz. Uma outra coisa que menos interferência, a luminária. Se você faz com que a luminária venha do teto com foco para você abre a porta do elevador e tem a coisa, se você tem uma luz que ilumina a parede da frente, ela vai afastar, né? Então, são coisas que você colocar luminária mais baixa, que ilumine para baixo, então fica menos alto, ele ganha mais tamanho. Então, é a manipulação dos elementos do design que você vai conhecer, o tapete de uma determinada forma, né? É mexendo com as linhas que você vai conseguir linha e cor, basicamente. Espelho é o mais tradicional. Mas diz o Feng Shui, diz que você não deve, né, colocar um espelho diretamente quando você abre uma porta, porque toda a energia boa bate no espelho e sai. Então para quem acredita, né, com as coisas do Feng Shui, é aquela coisa, eu não creio em bruxas, pero que ela sai, né? Não acredito em bruxas, mas, né? Então a gente procura não colocar, né? Alguma outra pergunta, Cláudia? Eu acho que não, o pessoal agradeceu muito, muito obrigada, ótimo. Até coloquei no chat também que tem desconto na Livraria Senac de 50%, nos Isso. livros, né? Utilizando o código Miriam 50, tudo letra maiúscula, né? Isso. Até o dia 10, eles estão com promoção até o dia 10. O livro novo, acho que já está, a versão nova do design, eu acho que já está à venda. A gente está refazendo o design interiores e o primeiro arquitetura. Os dois já estão novos, com muita informação. Tá bom, gente? Eu estou à disposição de vocês sempre, tá? Estou no Face, estou no YouTube, está com algumas coisas antigas, mas sempre ajudam. E estou no Instagram. Qualquer coisa que vocês precisarem, a Cláudia, quando precisar, é só gritar que eu apareço. E eu vou ano que vem, em outubro. Então já reserva uma data aqui para a gente vir aqui na Arquitec. Faz tempo. Eu vou para a Feira do Livro, da Bienal do Livro. Em outubro, ano que vem. Reserva uma data para passar aqui em Campinas, então. Sempre. Campinas é minha cidade natal. Nascida em Campinas. Vou sim. Um beijo grande, gente.